Bom, Grande Vanir. Tudo bem, amigo? grande, boa noite. Boa noite, tudo bem, tranquilo? Boa noite. Muito bom ter você com a gente. Tem muita gente bacana que tá entrando aí para participar desse bate-papo com a gente. Pessoal da comunidade judaica, pessoal, enfim, de outros espaços também. Estava falando antes de você entrar, né, da importância. Enfim, eu quero que você, na verdade, se apresente, mas da importância que você tem. Eu sempre me inspiro muito em você. Enfim, em várias pautas diferentes, né? Mas aqui a gente está falando sobre a questão da intolerância religiosa, né, e da luta pela liberdade religiosa. Então, queria, Ivanir, primeiro te agradecer aí por ter aceitado o convite. Sei que você está aí numa pancada de lives, uma atrás da outra. Eu também aqui tenho feito muitas lives. Infelizmente, é o que a gente pode fazer agora, né, para poder se ver, para poder continuar conversando e pensando, né, na nossa cidade, no nosso país. Enfim, queria que você começasse, além de se apresentar um pouquinho, falar um pouco como você está, como você tem passado esse período de quarentena, tanto a nível pessoal mesmo, quanto a nível de militância, né? O enfim, tem se podido fazer nesse momento. E aí já jogar uma primeira bomba, que eu acho bacana da gente começar falando, que é sobre como você enxerga, né, que as religiões de forma geral, e aí falando especificamente da sua, tem se portado nesse momento de pandemia, né? Enfim, tem expressado a sua fé, a sua religiosidade nesses tempos em que, infelizmente, a gente não está podendo estar presencialmente conectados. Então, prazer aí você tá com a gente. Seja bem-vindo. Então, primeiro, é um prazer, não só um prazer, mas é um compromisso estar aqui com você, né? Eu sempre digo para as pessoas que eu tenho que sempre levar em consideração alguns segmentos, algumas lideranças que em outros projetos do qual eu estou envolvido, elas estiveram comigo, né? Então, eu não posso, eu sempre costumo dizer que um convite seu, de qualquer pessoa desse campo, né, tem sido, na verdade, um compromisso, não é um favor. Eu sou um militante há mais de 40 anos da luta contra o racismo no Brasil, todo mundo conhece, sempre lutando contra a questão da defesa dos direitos humanos, da liberdade, da democracia, e atualmente à frente aí da luta contra a intolerância religiosa, né? Não só do ponto de vista como militante social e político, né, muitos anos nessa caminhada, e também como acadêmico, né? Somente como acadêmico, tem dado a minha contribuição nesse cenário. Então é inegável que tem pessoas que fazem parte dessa trajetória. Eu digo isso com maior sinceridade. Tem uns que estão 40 anos, outros que, no seu caso, que eu conheci nos tempos recentes, mas sempre não houve uma questão que eu não tenha colocado, que vocês não estiveram junto nessa empreitada e você junto. Então, obviamente, eu tenho que levar em conta essa pauta, essa agenda, é uma pauta civil, eu digo para todo mundo, dizer hoje numa live anterior, numa reunião com o consulado americano, eu falava sobre isso, né, e repito isso sempre para todo mundo. Então, ainda mais num momento como esse, né, no momento em que essa pandemia, ela não só revelou uma crise sanitária, todo mundo fala da crise sanitária, Sim. mas também revelou a desigualdade cada vez mais sociais que existe no Brasil, né? Você tem 40% da população que vive na informalidade. Isso não é porque a pandemia colocou, vive na informalidade. Pessoas que têm que batalhar hoje para levar a comida à noite para casa e deixar o café da manhã, né? Coincidentemente, coincidência ou não, a ampla maioria dessa população é negra. Sim. Segundo o impacto da pandemia, embora o vírus é democrático para pegar, né? Mas não para o tratamento. O tratamento ele é diferente, né? E para matar, mata mais a nossa turma, né? Sim. Então, revela não só a falta de saneamento básico, aí que vem a questão sanitária, mas revela também as precárias habitações com que essa nossa população vive, né? A falta de atendimento médico, de assistência médica, de acesso a uma saúde de qualidade, embora o SUS ainda é a porta, né, possível, né? E é até engraçado que todo mundo queria acabar com o SUS, agora tem que falar do SUS. Nós defendemos o SUS, né? Porque o SUS é a nossa rapaziada que se agarra no SUS, né? O povo quer acabar com a universidade pública e as pesquisas todas saem da universidade pública, que é outra coisa também, né? Os caras queriam acabar com a universidade pública, caiu a universidade pública. Você não vê um
um pesquisador de área privada, se você observar quando fala, seja a Fiocruz, seja as federais, seja as estaduais, são as universidades públicas. Sim. Então, ela também revelou um pouco isso, né? E, por outro lado, do ponto de vista mais de um cenário macro internacional, trouxe o debate sobre o racismo, que ele ainda não trouxe, a partir do evento George Floyd, acabou ganhando um peso enorme, e trouxe a questão do debate sobre escravidão e colonização, né? Aí a Europa, né? A reação da Europa tem a ver com isso, ou seja, essa sociedade construída da forma como ela foi, baseada no indivíduo, baseada no mérito, na competição, está em xeque. Sim. Mas a sociedade ocidental cristã, ocidental em geral, mas mesmo que seja as instituições, toda construída a partir dessa questão da racionalidade, né? Está em xeque. Quando ela está em xeque, dentro desse arcabouço aí, desse grande debate que nós estamos vendo. E é muito interessante que sobreviveu, está sobrevivendo na nossa comunidade, aquilo que já existia, que era a solidariedade, né? Hoje eu lembro que eu conversava com uma prima minha, da Vila Kennedy, né? E ela dizia para mim uma coisa que eu sei disso, todo mundo sabe, eu moro na Mangueira, a gente sabe o seguinte, não, para nós somos solidários, para a gente na comunidade, se alguém não tem açúcar, nos pede uma caneca de açúcar, a gente dá a caneca de açúcar, né? Se não tem arroz, a gente divide arroz. Se chega e já tem isso, já está vizinha. Então, ou seja, esse sentimento de solidariedade, sobrevivência, muito na nossa comunidade, é o que sobreviveu agora. É o que, na verdade, segurou a onda, né? E outra coisa também importante, que o pessoal batia nas ONGs, né? Esculhambava as ONGs não prestam e tal, e quem está segurando a onda. Quer dizer, nessa área social, na área onde está a maioria da nossa população, no fundo, sobrevive dessas organizações, né? Embora no primeiro momento os empresários todos animados, doaram caminhão, doaram não sei o quê, as coisas e tal, mas está acabando. Na verdade, está acabando. Observado isso, está diminuindo, né? Até a propaganda que foi feita na televisão, falando do não sei quanto, não sei o quê, né? E a crise continua, e a crise econômica vai aumentar, o preço vai aumentar. Consequentemente, nós sabemos que vai aumentar a violência, porque a única forma que o Estado tem de dar resposta a isso é o controle, e o controle a partir da violência policial. Ou nas áreas de droga, a violência vai crescer, né? Então, nós temos que nos preparar para esse momento de muita dificuldade. Do ponto de vista religioso, sempre digo para o pessoal que temos uma prática que tem a ver com o quê? Com as forças da natureza. O que nós reverenciamos? Aquilo que é do Criador, né? Na nossa lógica, somente na lógica, todos os africanos têm, as culturas africanas, as culturas primitivas, primeiras, não primitivas de atrasadas, pensam assim, né, que o Criador, antes era uma massa de ar, né, solitária, em dado momento dele uma outra massa, um sopro de ar que nasce os orixás funfun, né, que é o ar em si, né? Depois ele, num outro momento, dá um outro sopro, desse sopro nasce um vapor e vem a água. Um vapor quente vem a água, então vem a água dele próprio. E depois, em outro momento, ele dá um soprozinho, criando um montinho de terra. Depois tem a explosão. Ou seja, dele que se emanou, né, da força criadora, a água, a terra, o ar e o fogo, que é o princípio da construção da natureza. Da natureza, né? Criar o mundo, depois manda criar o homem, justamente da mistura da água com terra, que é da lama. O pessoal inventou o barro, mas no fundo é a lama, né? O que está escrito é a lama. E depois ele coloca no sol, né? Depois é levado a ele e dá o hálito, o sopro divino, e virou o ser humano. Por isso, na nossa concepção, nós somos partícula. Não somos imagem e semelhança, somos partícula. A nossa visão iorubá é isso, é uma tradição que está no ano 10.064. Estou falando a partir de uma lógica iorubá, as outras lógicas todas africanas tem um pouco, né? Esse mito da criação que está em outros lugares tem a ver justamente com isso. Então, nós reverenciamos o quê? As forças da natureza, seja orixá, seja enqui, seja vodus, né? E o ancestre. Eles são divinizados ou não.
Por isso que nós somos ligados à cultura ancestral, porque nós somos continuidade, nós nunca somos o indivíduo, nunca somos o início. E a diferença para nós é que nós já estamos acostumados a ficar recluso. Faz parte da nossa educação espiritual, porque nós somos práticas espirituais iniciáticas, né? Não é no livro, é iniciática. Então, obviamente, a reclusão faz parte da nossa educação espiritual. A relação com o sagrado, né, faz parte. Então, ficar recluso não é nenhum grande sacrifício para nós. E a nossa preocupação com os nossos mais velhos, né, preocupação com as crianças, até porque os nossos templos religiosos estão, na grande maioria, nessas áreas pobres, né? Tem uns que não estão, mas a grande maioria estão em áreas pobres. Então, obviamente, impacta, né? Então, como a relação sagrada, ela não muda, pelo contrário, ela fortalece a nossa fé. Né? Legal. Nossa fé. Então, não tem muita depressão para o nosso povo com relação a isso. Não, bacana. A diferença é que as chamadas cerimônias públicas, que é o chamado candomblé, que é a roda, né, que é o canto, a festa, que é uma manifestação cultural, né, onde os orixás, né, que a gente tem que abraçar e tal, conviver com eles, comer com eles, no fundo, essa parte não está tendo. Sim. Né? Mas as outras são extremamente significativas, ou seja, os ritos mais fechados, os ritos mais da relação com o sagrado, ele não muda, muda muito pouco. Né? Muito pouco. Agora, os ritos mais públicos, né, de receber as pessoas, de fazer as festas, isso não está existindo. Então, há uma invenção nova, né, uma descoberta nova, todo mundo live, né? Está muito interessante. Então, o nosso pessoal está fazendo live, não para explicar o que é religião, o outro explica o que é cantiga, o outro bate tabaque, que é a parte mais natural do debate. Muita gente falar, muita, não são poucas, no Brasil todo, fazendo esse debate, essa conversa, né? E também o debate interreligioso. Então, tem muita gente fazendo, que tem sido muito bom. No meu caso específico, eu tenho uma agenda social e política, que eu tenho que dar conta dela, a Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, seja as questões sociais, né, que envolve a questão do nosso povo. Nós estamos fazendo, ajudando algumas comunidades, não são muitas, mas algumas, montamos uma rede de receber alimento, de fazer discussões, para alguma coisa que nessa hora não adianta discutir com o povo, que vamos esperar passar, né? O povo quer comer. Então, a esquerda tem esse problema, né? Não, depois te resolve quando vier a revolução. Não, mas é arroz e o feijão mesmo, e se puder leva o frango também, que é para ficar legal, né? Então, esse momento é o momento disso, de você tentar entender coisas imediatas, mas refletir também o que são essas questões mais na frente. Bom, e tem a agenda que eu tenho que cumprir, que a agenda também é acadêmica, né? Participar de banca de mestrado, doutorado, vai começar as aulas na UFRJ a partir do dia 9, eu tenho uma disciplina que eu ofereci para o mestrado, para o doutorado, para a pós-graduação, que é a História Social da Interação. E tem a chamada também as agendas religiosas, né? A Frente Brasil Popular mesmo, no domingo, me chamou para um ato interreligioso de solidariedade às vítimas do Covid. Aí você tem que, né, fazer a fala, celebrar. Os escoteiros nos chamaram também para uma fala nessa direção. Né? Tem vários campos aí que têm sido muito interessantes, né? E hoje, mais cedo, eu estava numa live justamente fechada, né, para os funcionários, para o corpo diplomático dos americanos, né, dos Estados Unidos. Eu, um rabino, um sheik, né, islâmico, um padre, uma pastora, né? Então, tem que dar conta um pouco, são coisas, né? E essas coisas mais de demandas mais pessoais de grupos militantes, né, de grupos religiosos, não religiosos, que têm feito muito debate, né? Então, aqui eu estou com uma agenda muito cheia. Hoje, essa já é a minha segunda live, vou acabar aqui, vai ter uma outra, de uma revista que vai ser lançada no dia 31, que é Cobai Chu, que eu sou colunista. Agora eu virei colunista também. Então, é isso. Pouca coisa, né? Pouca coisa. É isso. Então, tem que dar conta disso, tem que dar conta dos artigos que eu tenho que escrever por conta da academia, tem os livros que nós temos organizado, revistas acadêmicas,
né? Tem toda uma pauta também internacional que eu tenho que dar conta dela e tem a pauta da comissão, ou seja, desde das denúncias que são feitas com relação à intolerância religiosa, violação dos templos, algumas coisas têm acontecido, como houve o caso lá de Belford Roxo, do prefeito que arrebentou uma calçada em frente a uma casa de candomblé, como o prefeito lá de Caxias, que queria fazer uma creche no espaço que era o espaço do Joãozinho da Gomé, que houve toda uma mobilização. Nós tivemos que fazer um grande trabalho, na verdade, para evitar que isso acontecesse. O Ministério Público Federal, né, foi muito importante, acabou recuando, tivemos lá uma vitória. Né? Ou seja, também Nova Iguaçu, agora, onde o vizinho queimou o denezeiro de uma casa, conflito já antigo, mas um conflito que perdura, que as autoridades não tomam nenhuma atitude mais séria com relação a isso. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro também, o Cais do Valongo, que ficou alagado, né? Sim. Aí o pessoal tem que me chamar para discutir, o descaso do poder público aqui municipal com relação ao patrimônio da humanidade, que é um patrimônio da humanidade, né? Então é isso um pouco que eu tenho conversado, tenho tido de diálogo aí com o pessoal. Bacana. Nossa, trouxe muitas coisas interessantes. Primeiro, essa perspectiva, né, de reinvenção de todas as religiões. Né? Aqui na comunidade judaica também a gente tem se reinventado, né, em diversos aspectos. Né? O Shabat, que é uma das cerimônias mais religiosas, que é quando a gente se reunia nas sinagogas toda sexta-feira de noite. Desde o início da pandemia, né, vem sendo feito de forma online. Uma das coisas muito interessantes que eu achei, isso mostra como o poder público municipal vem tratando de forma equivocada, né, muitas vezes, essa questão. Né, quando eles quiseram abrir, né, fizeram um decreto para poder abrir antes da hora os templos religiosos, e aí saiu uma reportagem que quase todas as principais lideranças religiosas aí das mais variadas religiões, você estava lá, tinha um representante da comunidade judaica, eu acho que era o Rabino Newton Bonder, dizendo que não, né, dizendo que não era a hora e que era a hora de proteger a vida. Né, e para proteger a vida naquele momento a gente precisava manter, né, os nossos templos religiosos fechados. Então acho que isso foi aí um momento super... debate, porque no fundo isso mostrou que não tem uma unicidade nas práticas religiosas. Exato. E que está mais nítido ainda, mais que tem uns chamados interesses econômicos. Sim. Né? Sim. Porque quando o prefeito toma essa decisão, ele toma a decisão que ele conversou com alguém. Ou foi pressionado por alguém? Quem é? Claro. Quem foram as lideranças religiosas foram negacionistas com relação à pandemia. Sim. Que desafiaram, que acharam que os templos deles não podiam fechar. Porque estavam interessados na questão econômica do dízimo. Todos nós sabemos que era isso. Sim. Os grupos que têm mais uma visão humanitária, solidária, né? Foram contra, porque não tem como você. Como é que eu vou defender uma coisa se meu grupo é o mais vulnerável? Exato. Né? Como é que eu vou, assim, né? Como algumas lideranças de alguns campos também, mesmo desse campo mesmo cristão, foram contrárias. As pessoas responsáveis foram todas contrárias. Ainda estão cautelosos, né? Estão cautelosos até agora, pelo que eu tenho visto, porque ainda não tem vacina, ninguém sabe o que vai acontecer. Não, e hoje... Parece que a coisa agora tem crescido mais ainda, segundo eu estou sabendo. Exato. Né? Os dados têm demonstrado, né, que tem Exato, não, saiu hoje, assim, acho até importante pontuar, né, porque a gente vive, né, infelizmente, momentos de negacionismo, né, de negar pesquisa, negar a ciência, e hoje a gente alcançou aí mais de 90 mil mortos no Brasil, né, então a gente está vendo que a curva, de novo, ela está aí, obviamente, né, isso ia acontecer, né, a gente flexibilizando talvez muito mais do que deveria, de uma forma, aqui no município do Rio, muito atabalhoada, era natural que os casos aumentassem, né, então enfim, isso torna mais importante ainda a gente ir com muita calma, né? Assim, e uma coisa que eu acho interessante, Ivanir, é sobre esse debate. A gente fala muito sobre o nosso campo, né? Eu acho que o nosso campo, muitas vezes, o campo progressista, o campo democrático, falha, né? Quando a gente vai criticar, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, e a gente acaba atacando muito a religião do prefeito. Não, isso é um erro. Isso é um erro. O problema nunca vai ser a religião, né? Uma coisa é a visão dele religiosa. Exato. Uma coisa é a visão dele. Agora, uma visão religiosa é as atitudes dele a partir da visão religiosa dele. Exato. Ele não deveria ser isso. Ele deveria tem que entender que o Estado é laico, ele é prefeito de todo mundo. Ele é prefeito só do grupo dele. Exato. Né? Então, acho que essa atitude dele tem que ser combatida, não é ele pessoalmente. Né? São as atitudes dele, né? São o pensamento dele, que ele expressa às vezes, né? Ou quando ele não expressa nas suas atitudes, né?
É o que ele faz, é que nós temos que combater. Porque eu tenho defendido muito que todo mundo que é cidadão que paga imposto tem direito a disputar o campo político Claro. e ser presidente. Não tem nenhum problema com os evangélicos cresçam no Brasil. Isso não é um problema para Exato. mim, não é um problema de crise. E também tem nenhum problema que eles virem espaço de poder. A questão é como é que eles exercem o poder. Sim, Esse é que é o sim, que nós temos que ficar vigilantes, até porque todo mundo paga imposto, né? Todo mundo paga IPTU e o ISS, que é os principais impostos do município. sim, Então, como é que ele tem tratado as escolas de samba dessa forma dele, de olhar de forma religiosa? Como é que ele trata o jongo, sim, né? Como é que ele trata os presentes que são culturais de Iemanjá, de Oxum, sim. que tem na praia, que não dá o mesmo tratamento? E como é que ele privilegia os outros, o campo, que está no seu campo mais da sua esfera religiosa, do que ele pensa? Não, Né? Como é perfeito. que ele trata o patrimônio da humanidade, né? Que desde quando ele entrou, embora se colocou um dinheiro ali à disposição, nada aconteceu, chove, fica alagado, mostra de fato o descaso, aí o funcionário vai lá cuidar e fica eletrocutado, né? Por Sim, conta da negligência e tal. Isso demonstra como é que ele pensa a cidade. Agora temos que observar que ele não é bobo, ele tem usado a esfera pública justamente nas áreas mais populares. sim, sim, Tem usado. E usa a sua correia de transmissão religiosa, suas histórias religiosas para isso. Temos o caso da Rocinha, você pegar um tomógrafo, né, que é público e colocar dentro de uma igreja universal, da e igreja não na dele, UPA, né? né, não na UPA. Então, isso deve ter outros serviços que ele está fazendo nesse sentido. As Claro. pessoas estão achando que está de bobagem, tem que ficar atento a isso. Então, é isso que nós, na verdade, temos que nos contrapor, e não a religião dele. Porque Exato, religião é coisa muito ampla, né? exato. Religião é. O cristianismo não só tem um tipo de cristianismo, são vários cristianismos. O Disputa de judaísmo se narrativa, né? Que grupo. a gente fala muito. O judaísmo tem gente até de zejega, briga pra caramba, a gente. O Sim. candomblé é a mesma coisa, tem várias coisas, correntes diferentes, pessoas diferentes. São seres humanos. Então você não Claro. pode criar uma generalizar, né? Como se todos. Tem que saber fazer o corte. Essa é uma coisa. E o campo progressista tem um outro problema mais sério ainda, que eu tenho observado, tenho visto, que quando vai conversar, querem ganhar espaço no campo religioso, principalmente Sim. nos evangélicos, a grande disputa agora é a base evangélica, do ponto de vista eleitoral, é isso, porque eles conseguiram fidelizar o voto e conseguiram criar um poder do ponto de vista da representação política. Então é isso que está em disputa. E aí vai de uma forma errada, né? Você não pode discutir com liderança religiosa, mais liberal que ela seja, evangélica, querer discutir gênero. O cara não quer discutir gênero. Sim. Isso é dogma para os caras, entendeu? Então, para dialogar com eles, eu tenho dito para as pessoas, vai dialogar uma agenda social, que os caras entendem, desemprego, a questão social e tal, você cria um debate maior. Claro. Ficou mudo, Babalaô. Acho que apertou alguma coisa aí que ficou mudo. Eu não tô te ouvindo. Pessoal, se puder, vocês estão ouvindo o Babalaô ou não? Senão o problema é comigo aqui. É, eu não tô te. Eu não tô te ouvindo. Tá. Pessoal que está acompanhando, vocês estão ouvindo o Ivanir? Não. Só para ver se o problema é com ele ou é aqui comigo. Quem puder, não estão ouvindo, né? Enfim, enquanto o Ivanir volta, vamos ver se ele. O pessoal não está te ouvindo mesmo, não, o Ivanir. Então, apertou no mudo, talvez aí. Segue mudo, segue mudo. Enquanto o Ivanir resolve, a gente está falando sobre essa perspectiva, né? Enfim, da crítica que a gente deve fazer e não deve fazer, né? E que o problema nunca foi a religião do Crivella, né? Por exemplo. O problema, sim, é o seu fundamentalismo religioso. O problema, sim, o Ivanir citou muito bem, né? Quando, por exemplo, os tomógrafos, né, foram colocados no estacionamento da Igreja Universal e não na UPA. Quando, por exemplo, foram censurados livros na Bienal do Rio, né, por conta da temática LGBT, censurado peças de teatro. Então, o problema sempre foi o seu fundamentalismo religioso e não a sua religião. Então, esse é um debate, uma perspectiva que a gente tem que ter muito em mente. Né? E quando a gente for fazer uma crítica, que ela seja uma crítica construtiva, né? Que ela seja uma crítica da forma correta, né? E não uma crítica à religião. Isso a gente erra muito quando a gente faz. Ivanir tá consertando aí o... Deixa eu talvez tirar e colocar de novo. Vamos ver se conserta assim.
O problema é a instrumentalização da religião. Perfeito. Aproveitar, enquanto... Vou colocar a Venera aqui de novo. Eu vou colocar... Alguém perguntou aqui. Vou deixar essa live no ar. Então, Babá, quando você aparecer aí de novo, manda um oi que eu te convido. Quem puder, me siga e siga o Ivanir aí nas redes. Eu vou deixar essa live aqui no IGTV para quem quiser assistir. O Babá está voltando daqui a pouquinho. Ele trouxe uma perspectiva. Voltou agora. Voltou agora, tá ouvindo? Agora estamos te ouvindo. Voltou. Deu um tilt aqui, depois saiu, não sei o quê. Problemas, internet, como é que é? Problemas do home office, faz parte. Problemas de trabalhar em casa. Mas a gente estava falando, Ivanir, quando você saiu, eu reforcei nessa história do problema não ser a religião dele, ser, né, o fundamentalismo religioso, a mistura da religião e da política, e a gente sabe que ele faz isso, né, enfim, por outros fins, até por fins eleitoreiros, né? E, enfim, eu queria trazer, até alguém aqui levantou sobre a Decrade, eu quero falar um pouquinho mais à frente sobre a Decrade, mas antes disso, você trouxe no início uma fala muito importante que é sobre as desigualdades. Eu venho dizendo há um tempo, você sabe aí tão bem, melhor do que eu, que o principal problema do nosso país e aqui do Rio de Janeiro são as profundas desigualdades. E eu queria que você falasse um pouco e traçasse um paralelo, se você pudesse, entre o aumento das desigualdades que a gente vê, e aí a pandemia ela reforça isso, porque a gente já era um país muito desigual, uma cidade muito desigual, e a pandemia potencializa isso. Mas eu queria que você traçasse um paralelo entre o aumento das desigualdades e o aumento do avanço da intolerância religiosa. Se existe esse paralelo ou se não existe. Bom, primeiro, o que acontece é que ficou mais evidenciado, porque a desigualdade, basta você olhar a cidade. Qualquer lugar que você anda nessa cidade do Rio de Janeiro, digamos, seja no Leblon, você andar no Leblon, está ali o Leblon e está ali o Vidigal. Ou não é isso? Sim. Se você vem para cá, para Copacabana, está ali os apartamentos, a praia e tal, e está ali o Morro dos Cabritos. Você vai para Ipanema, está lá o Cantagalo. Sim. Ou seja, você vai para o centro da cidade, é nítido os espaços, como é que eles foram construídos. E quem está nesses lugares? A maioria é a população negra. Exato. Isso vem desde a herança pós a escravidão, que foram os lugares que o pessoal foi morar. Ou foi tentar se virar, foi tentar construir alguma coisa. Você vai para Botafogo, está lá Santa Marta. Sim. Então, isso é muito visível. Quem conhece a cidade do Rio de Janeiro, é visível. Isso é fruto de que você não teve, após a abolição da escravatura, nenhum projeto de inserção dessa população, seja na economia, na vida social, seja na vida política. Isso é visível para todos nós. Ou seja, você teve todo um modelo de imigração no Brasil que não teve as mesmas condições. Eu lembro que eu fui levado pelo pessoal da ASA no Museu da Imigração. Tem o Museu da Imigração, na antiga Ilha das Flores. É nítido você ver qual é os espaços que foi feito da imigração europeia e tal, Quase não tem preto naquelas fotos, é muito engraçado, Nas famílias, lá não tinha, Ali você vê no Museu da Imigração, a história está ali colocada. Como é que o tratamento foi muito diferenciado. Então, isso tem impacto na vida social e econômica do Brasil até hoje. Não é à toa. Os negros não estão nesses espaços, não é porque eles são mais burros, não tiveram mais... Não tem a ver com isso. Tem a ver com a questão das oportunidades dos acessos. Tanto que agora, nos últimos 10 anos, 15 anos, você criou uma possibilidade maior, de entrar nas universidades, nesses espaços e tal, e está aí uma nova massa crítica, que as pessoas não sabem como vai lidar com ela. É o que tem criado uma pressão sobre as instituições, Seja a representação no legislativo, seja a representação no judiciário, seja no próprio executivo, Você ajuda o cara a ser prefeito, a ser governador, e tu olha, não tem uma secretária negra, parece que não existe, Não é um economista, não tem um médico, parece que não existe, Essa invisibilidade, essa lógica, de exclusão ocidental, que é muito visível. Isso tem impacto na desigualdade, obviamente. Todos nós sabemos isso. E tendo na desigualdade, obviamente, também cresce na questão da intolerância religiosa. A intolerância religiosa, ela não é criada embaixo, ela é criada a partir de uma ideia de cima, e que tem força embaixo.
tem força, né, na cabeça dos pastores, que fazem uma fala, né, justamente disso. Eu sempre brinco, né, eu gosto sempre de usar a sua comunidade como referência, ela é muito interessante, né, porque do ponto de vista como historiador, eu sempre gosto, às vezes, quando eu estou num debate com o pastor, eu sempre digo assim, pastor, onde era o Jardim do Éden? Aí ele fica olhando para minha cara, né? Ele fica impactado, você faz a pergunta, ele fica impactado. E ele fala no púlpito, porque quando ele faz a fala dele, ele faz uma fala que é chamada hermenêutica. Todo mundo usa até no direito, hermenêutica. Né? Como se a hermenêutica fosse sagrada, porque hermenêutica vem de Hermes, né? E o Hermes era o deus da palavra. E eles não dizem que eles colocam o Hermes ali no Egito, como se fosse egípcio, e esquece que o Hermes, na verdade, ou melhor, coloca ele na Grécia, mas ele é egípcio. Ele vem do Egito, né? Aí tu fala, não, aí o Hermes. E aí parece que a palavra é sagrada. Quando ele faz a hermenêutica, que é interpretação, que na verdade é uma interpretação que ele faz, né? Uma interpretação subjetiva, inclusive, né? Porque a teologia é uma construção intelectual e subjetiva como qualquer outra formação intelectual, às vezes, né? Umas são concretas e outras não. Então, dialoga com a filosofia, que é a metafísica. Então, ele faz uma fala como se o Éden fosse lá em cima. É muito engraçado isso. E que aí o Criador, aborrecido com Adão e com a Eva, né? Que lá comeu a maçã, expulsou aqui para baixo. Essa é na interpretação dele. Mas se tu for na Escritura, tanto na Torá, né, porque é a base justamente do Antigo Testamento, é a história dos Hebreus, né? E como você for na Bíblia, né, deles está lá dito. Eu sempre digo, lá está escrito, onde era o Jardim do Éden? Está lá, está dito, que era num lugar que tinha um grande rio que virava 4, que era o Pisson, o Gion, depois é o Tigres e o Eufrates. Todo mundo fala do Tigres e o Eufrates, né? Mas não fala do Pisson e do Gion. E vai dizer mais, o Gion circundava as terras Cuxi e o Eufrates a Síria. Síria está lá, né? E o que é as terras roxas? Seria o quê? O Sudão, a Etiópia e o Egito. Então, o berço da civilização mundial, essa noção de civilização, é ali. Mas a narrativa do primeiro hebreu, que tem a ver com o seu povo, né? E aí, você, quando pergunta a comunidade judaica, é muito interessante, o que é o hebreu? É aquele que atravessou o rio que veio das águas, né? Qual o rio que ele atravessou? Essa é uma grande discussão. Então, porque essa narrativa, ela tem muita força. E aí que sempre por quê? Porque você não reconhece a África como berço da civilização mundial. E o Hegel vai dizer no século XVIII que o único lugar que a África não tinha humanidade, não tinha civilização, não tinha cultura, não tinha história. O Hegel que vai dizer era primitiva, como se fosse atrasado. E ele vai admitir que o único lugar que podia ter civilização na África era o Egito. Por isso tinha que estar na Ásia Menor. Ele tira o Egito e põe na Ásia Menor. Então essa ideia de você discutir o Egito como se ele fosse acima de tudo, tem a ver com isso. Mas até hoje ele não conseguiu tirar do mapa da África. Ninguém conseguiu tirar ainda. Mas na construção, na narrativa, parece que o Egito está no alto. Então isso é uma construção, porque você não admite que ali, naquele lugar, naquele espaço, até porque eram povos nômades, né? Não tinha essa configuração geográfica, eram povos, eram nações, né? E já vão ser ali já seminômades. O caso dos hebreus é que eles vão começar a ser seminômades, vai parar ali naquela região e inventaram o Oriente Médio, que ali era a Ásia Menor, ali não era o Oriente Médio, agora virou o Oriente Médio, a partir da construção do Canal de Suez. Então toda essa construção da cultura romana com a filosofia grega, né? A aliança do Alexandre com Aristóteles, não esquecem disso, que ele foi aluno do Aristóteles, né? E ele leva as ideias de Aristóteles para o reino. Essa aliança que é a aliança que forma a base da compreensão da civilização ocidental. Ih, você ficou no mudo agora de novo, Babá. Ficou no mudo. Ficou no mudo. Aconteceu uma coisa. Voltou. Voltou. Então ela é extremamente racista, entendeu? Então é isso que é a base da intolerância religiosa, porque ela vai nascer lá atrás com a reforma protestante, né? E aí a intolerância naquele período era a disputa entre os cristãos, né? Seja católico, seja anglicano, metodista, luterano, né? Tem uma briga ali, o Locke vai escrever uma carta sobre tolerância, depois o Voltaire também vai falar sobre isso, né? Mas está numa esfera de um período que você está legitimando justamente a África como sub-humanos, né? Não são humanos, porque você tem que legitimar a escravidão e legitimar também a ideia da colonização.
Então, a intolerância ela tem a ver com esse tipo de construção, porque até hoje nós não somos humanos. Os negros não são humanos. Por isso que o governador manda dar tiro na cabeça na favela. Ele não manda dar na Zona Sul. Ele não manda dar nos prédios. Mas na favela ele manda dar, né? Porque não são humanos. Então você trata diferente, como se tivesse uma lei para um segmento da população e outro. E aí tem a ver com a desigualdade, com o racismo, com a intolerância. Você achar que esse grupo não é humano. E aí a construção religiosa ela legitima isso. Ela passa a dizer que as nossas práticas é prática do mal, é magia, né? Porque no século XVIII se separa ciência lança a ideia de ciência da religião, mística e magia, e aí virou magia. Mas que eu saiba, não tem nenhuma mística de milagre que não passa pela magia. Aí nego diz que é milagre, entendeu? O outro faz magia, feitiço, o outro faz milagre, né? Então essa conceituação, né, que é muito bem colocada, mas não tem, isso não existe. Você lê toda a Torá, se você lê toda a experiência ali o cara fez alguma coisa da magia, alguma coisa veio do céu, veio de algum lugar, veio alguma energia. Isso é magia, isso não tem a ver com... Né? Mas as pessoas não querem aceitar isso. Então parece que o que nós fazemos tem a ver com o ruim, do mal, que é essa visão maniqueísta de você querer... mas não é só a África, a Ásia também é lido assim. O Hegel, no texto dele sobre geografia universal, ele fala sobre isso, e o Kant vai falar pior ainda. O Kant vai dizer, no início do século XIX, que a África, além do pessoal cheirar mal, ele diz isso, e tinha a pele escura por maldição divina. Isso é uma construção kantiana. E esquecem que eles nunca foram à África. Eles liam através do diário de bordo, né? Sim. Dos viajantes. Nenhum deles botou o pé na África. Então essa ideia de você não aceitar os negros vindo de um continente que tinha civilização, que tinha organização social, que tinha organização política, organização cultural, que tinha história, né, é uma história muito ocidental. E é o que está em debate agora, se você observar, com o que aconteceu nos Estados Unidos. Primeiro se colocou em xeque a escravidão, a herança da escravidão, isso tem impacto no Brasil, depois na Europa a juventude começou a reagir, o que é a colonização. Começou a derrubar aqueles que tinham a ver tanto com a sua história da escravidão, que ganharam muito dinheiro na Inglaterra, mas na Bélgica também, e com a questão da colonização. Então esse é um debate de que essa sociedade, como ela foi construída, ela não dá conta da diversidade. E nós vamos ter que saber como vamos trabalhar isso. E tem a ver com o debate interreligioso, com a intolerância, com o desrespeito, com o antissemitismo, com a islamofobia, com a misoginia, com a homofobia, e tudo isso vem nesse ponto, né? Você tem uma ideia de uma construção de ideal de humano, né? De ideal de humano. E tem a ver com valores das pessoas. Claro. Eu queria primeiro mandar um abraço aí para todo mundo. O Fábio França, grande Fábio França entrou aí, mandou um abraço. Todo mundo tá parceiro, amigo. Grande parceiro. E eu queria pegar exatamente por aí, né? Assim, sempre que a gente fala sobre o avanço da intolerância religiosa, nos debates que a gente tem, a gente já participou de alguns juntos, enfim. Uma das coisas que sempre levantam quais são as formas de combate, né? Assim, como a gente pode combater. E a gente pode falar um pouco, eu quero falar num segundo momento sobre o diálogo interreligioso, a importância disso, e de iniciativas como a caminhada, como no próprio carnaval agora do ano passado, quer dizer, desse ano. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre algumas políticas públicas, né? Eu queria que a gente falasse um pouco, principalmente sobre duas, que uma, enfim, tem bastante tempo, é muito importante, né, na área da educação, mas que hoje a gente sabe que está aprovada, mas que acaba não sendo cumprida, que é a Lei 10.639. Sim. Queria que você comentasse um pouco ela e comentasse também um pouco da DECRAD, né, que é uma mais recente, né, que é a criação da delegacia. Queria que você comentasse um pouco a importância das duas e se você acha que elas efetivamente ajudam aí no combate da intolerância religiosa e do racismo também, né? Não, observa que por que tem uma reação à Lei 10.639? Ela não é uma lei que ela não fala de religião. Ela fala de história e de cultura. Fala sobre isso, né? Africanas, né? Tanto a história africana como as culturas africanas, como a história afro-brasileira e a cultura afro-brasileira. Ela não fala de cultura. Mas como ela é uma contra-hegemonia, justamente com essa visão ocidental, né? É uma reação contra ela. Porque quando você fala de cultura, mesmo os africanos não sendo cartesianos, mas de forma cartesiana, separou aí a cultura, você vai botar o atabaque. Quando você coloca o atabaque a capoeira, dá confusão, porque o atabaque é um símbolo também que liga, né, o humano com o sagrado. E aí? E por isso que tem essa reação. Aí os grupos evangélicos se reagem a isso. E também católicos, também cristãos, no fundo, reagem a isso, né? Tem uma reação séria.
Mas quem mais faz uma campanha contrária são os neopentecostais, na verdade, né? E onde tem uma maioria negra, né? Muito engraçado isso, inclusive, também. Aí o cara quer o cara quer, na verdade, a capoeira com palma, não quer com atabaque. Isso virou até capoeira para Jesus. Né? E não tem como você fazer uma coisa como essa. E, na verdade, se você botar a história da África, você vai ter que estudar isso que eu falei. Você vai entender que tem povos muito mais antigos, né, que têm suas tradições, têm sua história. Então, essa é uma questão central do debate, né, do debate que você tem e da reação que se tem, da não aplicação da lei, né, de haver sabotagem da lei. E aí tentar ligar a lei com uma questão religiosa. Ela não é uma questão religiosa, não é. Não temos que aceitar esse lugar. Porque é mesmo que você ensina os mitos gregos na escola, os mitos romanos na escola, né? Quem fundou Roma foi Rêmulo e Rômulo, a história dos dois que mamaram na loba lá, né? É um mito, entendeu? Então como é que você não pode falar de IBG? Ué? Ou não pode falar de IBG? Né? Então são os mitos, né? A deusa da justiça, que todo mundo sabe, né? Você fala com muita coisa, né? E, no entanto, o Thor, né? Tem muitas construções que são feitas. No entanto, você falar de orixá é uma reação grande, né? De Inquice é uma reação grande, de Vodun é uma reação que tem a ver com o racismo, de fato. Sim. Na verdade, tem a ver justamente com o racismo. Mas eu acho que temos que pressionar para a aplicação da lei. Nessa prefeitura aí não se aplica a lei, nem vai aplicar. Né? Mas temos que ter um dos compromissos que você tem que ter com a comunidade é a aplicação, porque é bom para a sociedade em geral. Porque quando você combate a ignorância, você obviamente combate a intolerância também. Sim. A outra coisa é que você perguntou sobre a DECRAD. A DECRAD era um projeto anterior, sempre houve um projeto da DECRAD, né? Houve um projeto, uma iniciativa desde o governo Brizola, não é uma invenção nova, mas um deputado umbandista apresentou na Assembleia, tem mais ou menos uns 10 ou 8 anos que ele apresentou, logo depois da primeira caminhada, um pouco depois apresentou, mas ela tinha um vício de iniciativa. Uhum. Porque o legislativo não pode propor ao executivo a criação de um órgão que vai ter despesa. Isso é iniciativa do executivo. Então ficou lá, vai, não vai, mas a iniciativa pelo menos abriu o debate, é inegável que a iniciativa abriu o debate, até que, isso é interessante observar, que quando a doutora Ivone Caetano era ouvidora da Secretaria de Segurança, na intervenção, observe que foi na intervenção do general na segurança, né? Ela, negra candomblecista, né? Uma desembargadora, ela, numa conversa com ele, solicita que fosse implantada a delegacia, né? E a delegacia foi no apagar das luzes, se você observar, foi em dezembro, foi na virada ali do negócio, quando o governo já estava acabando, entendeu? Que aí o general, o secretário, fez uma portaria e criou por portaria. Né? Criou. Que a Polícia Civil sempre foi contrário a essa delegacia especializada, embora o delegado Henrique Pessoa, que era muito ligado à comissão, tinha um trabalho muito interessante, já tinha feito um núcleo nesses moldes, né? Núcleo de combate organizado. E que a comunidade judaica tinha um grande interesse, inclusive, na delegacia. Eu lembro que eu fui fazer uma conversa com o secretário o chefe de polícia civil, e a comunidade judaica foi comigo, até o Sérgio Nisquier também foi na época, algumas pessoas e tal da federação, e foi muito engraçado que a comunidade judaica disse justamente, mas qual é o problema? O problema é o quê? De espaço, a gente arruma dinheiro para poder fazer. Foi dito. Porque a comunidade judaica ela tem interesse por conta da questão justamente do antissemitismo, né, e do crescimento. Então foi muito engraçado. Ou seja, até oferecimento de recurso tinha, mas a delegacia não saía. Porque era uma questão de vontade política, né? É uma questão dessa disputa, de ou não é e tal. Mas a DECRAD, ela saiu, está aí. Né? Vai fazer uns dois anos que ela está aí. Mas ela tem um problema sério, né? Porque ela não tem uma equipe, né? Ampla para atuar nas várias vertentes que a DECRAD coloca. Ela tem poucos funcionários, né? Então, na verdade, você tem problema com relação a isso. Uhum. Embora a equipe é dedicada, a equipe tenta e tal, e ela não tem uma capacidade operacional. Por exemplo, ela não tem como fazer um enfrentamento nas comunidades com relação à intolerância religiosa. Acabamos de ver aí, semana passada, você viu o que aconteceu.
com relação ali de Vigário Geral, Parada de Lucas, aquela região ali. E o nosso cuidado, na matéria, estamos acompanhando a matéria, de colocar a fala da comunidade judaica, da comunidade católica, porque tudo ali veio à tona por conta do ataque à imagem católica, né? Ali foi a imagem católica, ok? E o povo usava a figura, a estrela de Davi, que é o povo de Israel, né? O cara diz que é o povo de Israel. Imagina, a comunidade de Israel. Ele imagina isso. Nossos símbolos, entendeu? Aí não dava para você. Quando eu digo que nesse campo tem que ter muita habilidade e muito cuidado, porque senão você, com isso, ajuda a crescer o antissemitismo, é óbvio. Claro. Né? O sentimento das pessoas de indignação. Então era importante colocar o Arnon, que é o presidente da federação, que falasse. Assim como também o fato deles se acharem evangélicos, se dizerem evangélicos, não é a totalidade dos evangélicos. Então era importante colocar o Neil, que falasse na matéria, assim como eu falei, e falou o cardeal do Urani, né, que estava ali, a nota e tal. Então esse cuidado que nós temos que ter de não generalizar. Não é fácil. Confesso que lidar com isso não é fácil. Agora, mas a Decrade, ela não tem uma capacidade operacional que deveria ter, né, devia ser prioridade. E por que não tem? É óbvio. Porque você tem na Assembleia Legislativa, aqui na Câmara Municipal, você tem uma bancada evangélica. Sim. Isso parece pouca coisa, mas não é pouca coisa. E normalmente essas bancadas são governistas. E o pessoal acha que você combater a intolerância religiosa é combater nos evangélicos. Esse é o problema. Né? Eu sei porque eu já fui uma conversa no governo federal na época, era um governo democrático, progressista nosso, que nós votamos, e eu escutei isso da pessoa no Ministério da Justiça, quando ela dizia assim para mim: pô, Ivani, tu quer que a gente briga com o presidente do Congresso, que era o Cunha na época, o evangélico? Aí caiu minha ficha, né? Eu falei: cara, então não sai do lugar por isso, porque eu não quero brigar com o cara. Ou seja, a gente fica... O nosso Deus dará. Então tem que entender nesse jogo o que acontece. Diferente do que acontece com a comunidade judaica, porque a força dela, né, de organização, de pressão e também de articulação internacional é grande. Porque o cara, se fizer gracinha, né, e esses grupos fazem turismo em Israel, né? Eu sempre digo isso, né? Levam 2 milhões de pessoas. Então, se fizer graça, não entra lá para ver o Rio Jordão. Então, obviamente, isso tem prejuízo econômico. Então, eles, né, tentam bajular o que pode, a comunidade judaica, mesmo na vontade de querer converter todos os judeus, no fundo eles querem fazer isso, né? Mas eles têm que fazer porque aí são os negócios deles que têm interesse. Mas o que eu acho interessante é que a comunidade judaica ela é muito importante numa estratégia de combate à intolerância religiosa. Assim como a maioria católica também, eu acho que tem que ser porque são vítimas da questão da idolatria, né? E rachar esse campo, mostrar que ele não é a maioria. Né? É uma minoria que tem interesse, porque no fundo o que está por trás disso é um interesse político e econômico. A intolerância, o que tem interesse é justamente isso, né? A fidelidade do voto, arrumar um inimigo externo e tal. Sim. Mas você tem visto várias lideranças importantes evangélicas que não concordam, mas não concordam calado, elas falam publicamente. Sim. Assim como nesse cenário atual, depois que aconteceu lá com o George Floyd também, mas já era uma coisa que estava crescendo no Brasil, começou a crescer as lideranças jovens negras evangélicas, né, questionando o racismo da igreja, né, e buscando uma teologia mais próxima dessa identidade africana, né? E até surge alguém dizendo assim: não, eu sou o povo do Egito, eu não sou o povo de Israel. Entendeu? Até esse debate começou a travar, né? Porque eu tenho que ser o povo do Egito, eu sou o povo de Israel, gente. Então esse debate está se travando. Agora tem que ter um debate com muita calma, com muita tranquilidade. Sim. Porque o risco de você combater a intolerância é você não ser intolerante. Claro. Tem um limite. O Alberto Bobb fala sobre isso, na Era dos Direitos. Tem um texto dele que fala justamente sobre isso, que eu uso na minha tese de doutorado. Então tem que saber os limites que existem por aí para você acabar não dando força ao que não deve. E o outro debate é racismo religioso, que eu tenho ouvido muito. Né? E as pessoas esquecem que o racismo religioso é uma interface da intolerância religiosa. Sim. Ela é uma das interfaces. Para nós, do matriz africano, é fortíssima, mas não se aplica com relação à idolatria, com relação aos católicos. Como é que você vai aplicar isso, dizer que é racismo religioso? Ali é idolatria, a conversa ali é outra. Como é que você vai aplicar isso com relação aos espíritas kardecistas, que na sua grande base são brancos de classe média, que aí diz que falou com o morto? A confissão ali é outra.
né? A construção é outra. Como é que você vai fazer com a relação à comunidade judaica? Entendeu? Então, tem que observar que a intolerância ainda é o campo que nós temos que atuar, porque ele dialoga com os outros segmentos, não nos coloca num gueto. Agora, é claro que para nós, analisar e compreender o racismo religioso, ele também é central. Mas ele não explica tudo, ele é uma interface, como tem outras interfaces, em decorrência da intolerância religiosa ou das intolerâncias. Agora, inegavelmente, quem tornou público a luta contra a intolerância, quem trouxe foi as religiões de matriz africana. Né? Quando ela trouxe isso, há mais de 40 anos que ela vem trabalhando com esse tema, o Jairo Pereira foi um cara fundamental, né? Acabou virando uma preocupação de todo mundo com relação às mulheres, está lá a intolerância, né? O LGBT está lá a intolerância, a comunidade judaica está lá, mesmo os muçulmanos, os ciganos, né? Acabou criando um guarda-chuva, né? Onde todo mundo acaba se colocando. Por isso que tem que saber dialogar com esse guarda-chuva e não fechar o guarda-chuva. Eu acho que fechar é ruim. A gente tem aí mais uns 6 minutinhos. Eu queria primeiro reforçar uma coisa e jogar um último assunto para a gente. Primeiro reforçar isso, né? A gente hoje tem uma bancada evangélica, na verdade uma bancada evangélica fundamentalista, né? Eu acho que, de novo, esse que é o problema. E tem evangélico também progressista, né? O caso da Mônica é progressista, o caso da Benedita, tem outros. Então, é minoria, mas tem. É minoria. O problema são os fundamentalistas, né? Então, de certa forma, a gente tem que tentar, ao máximo, reforçar e montar uma bancada que seja comprometida, né, com a liberdade religiosa, com a laicidade. Aqui a gente falou sobre a Lei 10.639, falou sobre a DECRAD. Poderia falar também sobre a questão do ensino religioso, o MIN, que aprovou uma lei muito importante aí, nesse sentido, que deu um primeiro passo, né? A gente sabe que tem que dar outros passos ainda, mas eu queria, eu sei que também tem muito assunto sobre isso, eu queria que você comentasse um pouco, Ivanico, sobre outras iniciativas, né, para além dessas iniciativas de política pública, como, por exemplo, a caminhada, né, que é feita já... Mobilização, eu acho que mobilização, debate, formação... Grande, tantos outros. E como vai ser esse ano, né? Você já está se discutindo um pouco esse ano que enfim, muita gente não vai poder estar. O que vocês estão pensando em relação a isso? Não, fizemos uma reunião e estamos pensando em fazer uma atividade na ASA. Hoje até o pessoal da ASA pediu para falar comigo para pensar o desenho direito com qual não vai poder aglomerar muita gente, né? E fazer uma transmissão ao vivo, né? De atividades culturais e fala de religiosos, né? Tem que pensar como fazer isso, né? Se é em ar livre ou não. Hoje o pessoal falou comigo, o Davi, né? E o presidente o Mauro Bandi também falou comigo, estamos pensando. Isso foi na reunião de sábado agora que tivemos na comissão para tratar de como tratar. Vamos fazer o dia 20 de setembro, que esse ano cai no dia 20 de setembro. Mas a ideia central nossa também é criar uma grande rede pela liberdade religiosa. Uma rede de várias lives, de vários transmissão simultânea, né, dos vários campos, dos vários grupos, que faça uma transmissão ao vivo, durante umas 2 ou 3 horas, sobre essas atividades e a fala dos religiosos, e houve pessoas que estão em outros lugares. Então essa é a ideia nossa, a princípio, para não deixar que nada deixe de acontecer, porque tem uma expectativa de todo mundo. Claro. Mas não botar ninguém na rua, porque é uma responsabilidade. Não tem vacina, não dá para poder inventar a roda. Mas marcar essa data como uma data importante. Vai começar umas lives depois do dia 9, agora de agosto, né? De vários grupos e tal. A Jenny Cooper está responsável por fazer algumas interreligiosas, de vários grupos, vários intelectuais, de vários campos, que é um campo que tem crescido. Se você observar, esse campo tem crescido. E muito. Né? Crescido e muito, né? Cada vez mais que do outro lado o pessoal bate, a turma tem que se unir do lado de cá também, né? Então não dá. Mesmo a comunidade judaica foi por um lado uma parte dela, agora está aí vendo qual é a confusão que é, né? Tem gente que ela já está vendo, né? Ela não, né? Eu vi hoje do rabino do Rio Grande do Sul que não é confortável ver a bandeira de Israel lá na mão dos caras do outro lado, né? O que também tem reação do outro. Esse é que é o problema, né? Se você se liga de um lado, tem bordoada do outro. Então está todo mundo pisando em ovos e todo mundo pensando que temos que manter a democracia, a liberdade, né, que é importante, e o Estado laico. Sim. Esses são princípios que nós temos que fazer um acordo, um pacto, porque aí todo mundo sobrevive, né? Porque se não é isso, é o contrário, é fascismo, né, autoritarismo, é ditadura, e é muito ruim suprimir a liberdade de todo mundo. Isso, com certeza, eu sempre digo que a minha turma vai ser a primeira a ir para a fogueira, mas os outros também vão na fila depois, com certeza. Porque esse pensamento ele não poupa ninguém. Só ele que é o dono da verdade. Isso é muito ruim. Não, sem dúvida. E você sabe que a nossa luta é a mesma, né? Que eu acredito que... A gente falou isso também aí ao longo, né? Que não existe luta
contra o antissemitismo, que não esteja grudada, né, na luta contra todo tipo de intolerância, né, o racismo, a homofobia e por aí vai. Então, acho que a luta é a mesma e a gente tem que estar de mãos dadas, enfim, né, e a gente vai estar. Queria te agradecer, dizer, algumas pessoas perguntaram aqui se ia ficar gravado, vai ficar aqui no IGTV, vou postar depois no YouTube. Agradecer pelo papo, a gente vai, enfim, a gente conversa aí com bastante frequência, com certeza vamos fazer outras lives e outros papos. E é isso, espero que a gente passe aí para essa fase quanto antes, que a gente esteja junto, esteja próximo. E vamos nessa, defendendo tamo junto. Os direitos humanos, a laicidade e a liberdade religiosa. Tamo juntos, com certeza. É uma agenda civil. Fechado. Obrigado, amigo. Nada.